Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatado para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a multiplicação dos pães e dos peixes, e sabemos nós que houve duas multiplicações. Houve a primeira multiplicação e houve a segunda multiplicação. Essa foi a primeira multiplicação. E dentro desta passagem, registrada no Evangelho de João, mas que os outros três evangelistas, eles fizeram questão de mencionar este milagre. Por quê? Porque traz muitas lições espirituais para dentro da nossa vida cotidiana. Algo que me chama a atenção dentro deste milagre é aquilo que o texto diz. Uma grande multidão seguia Jesus. E o evangelista ele vai relatar o motivo por que aquela multidão seguia a Jesus. E o motivo era porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Mas quando Jesus reuniu aquela multidão ali, com o propósito de multiplicar aqueles pães e aqueles peixes, Jesus de fato queria trazer uma lição àquela multidão, que a vida dele na terra ia muito além do que a cura do corpo. A vida dele na terra ia muito além da cura do corpo. Jesus iria realizar muitas curas, mas a maior cura que ele queria realizar ali, aquelas pessoas ali, era a cura da alma. E quando ele multiplica aqueles pães e aqueles peixes, Jesus, na verdade, iria conceder a eles ali aquele grande sinal, mas no final, Jesus, ele queria mostrar para eles que ele veio para ser muito mais do que o supridor das nossas necessidades, mas também ser aquele que alimenta a nossa alma. E muito mais, irmãos, do que o alimento que alimenta o nosso corpo, é o alimento que alimenta a nossa alma. Porque se você observar, dentro dessa passagem aqui, João ele vai bem mais profundo. Por quê? Eu falei, os outros três evangelistas fizeram menção deste milagre, mas João vai muito além. Por quê? Porque João vai trazer aquilo que aconteceu no outro dia. Vamos continuar aqui no texto aqui, né? Aquela multidão seguia Jesus porque via os sinais que Jesus operava sobre os enfermos. O verso 3 diz que Jesus sobe ao monte e assentou-se ali com seu discípulo. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus fez essa pergunta para Filipe. Por quê? Porque naquele momento ali, Filipe ele estava com a bolsa na mão. E desde já, irmãos, nós já entendemos aqui, e uma outra lição que Jesus nos traz aqui, é o propósito da bolsa. Nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo era mantido por ofertas voluntárias.
E aqui dentro do texto nós já vimos o propósito de tudo que era colocado na bolsa. Não era para Jesus e os discípulos se enriquecerem. Não era para Jesus e os apóstolos se enriquecerem. O propósito da bolsa está aqui. Quando Jesus ele viu aquela grande multidão, e a Bíblia diz que eles estavam com fome, o lugar era deserto. E num outro texto, de um outro evangelista, na mesma passagem, diz que além de ser deserto, se Jesus despedisse aquela multidão da forma que elas estavam, eles iriam perecer no meio do caminho. Então, irmãos, aqui está o propósito da luz. E essa passagem aqui desmascara o sistema religioso que usufrui de algo. E quando eu digo que essa passagem aqui desmascara, enquanto ele esteve na terra, ele cumpriu a lei. Ele era judeu. E sendo judeu, Jesus ele sabia, cumprindo a lei, que somente os sacerdotes da tribo de Levi e os da tribo de Levi tinham esse direito. Então Jesus, sendo judeu e conhecendo a lei, ele não usurpou de um direito que ele sabia que era dos levitas. Então, quando Jesus iniciou seu ministério terreno aos 30 anos de idade, desde já, antes mesmo de Jesus bradar na cruz e o véu do templo se rasgar, Jesus aqui já estava trazendo para a igreja primitiva que viria um novo modelo de contribuição. E que lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que tudo que os cristãos primitivos ali depositava aos pés dos apóstolos era distribuído segundo alguém tinha necessidade. Então, irmãos, olha a conexão. Jesus iniciando o ministério dele aqui, já trazendo um novo modelo de contribuição e o propósito das contribuições, que era socorrer os necessitados e que era para os que estavam no templo fazer isso. Por quê? Porque segundo a lei de Moisés, os dízimos ou 10ª da colheita que ia para o templo, os sacerdotes eles tinham por obrigação separar uma parte que era destinada aos órfãos, viúvas, estrangeiros e necessitados. Então, os sacerdotes eles estavam descumprindo essa ordem. E é interessante, irmãos, que dentro dessa mesma passagem, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 34, a Bíblia diz que Jesus, ele teve compaixão da multidão. E por que ele teve compaixão da multidão? Porque a Bíblia diz que Jesus viu eles como ovelha que não tinha pastor, ou ovelhas sem pastor. Aí você pergunta, quem era o pastor nessa época aqui que Jesus estava se referindo? O sacerdote ou os sacerdotes? Então, irmãos, a corrupção já tinha entrado de uma forma drástica dentro do templo, tanto que Jesus vai entrar ali 2 vezes, no início de seu ministério e no final de seu ministério. Nós sabemos para quê? Para derrubar as mesas, expulsar os cambistas e declarar que a casa de meu pai será casa de oração, ou será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós tendes feito covil de salteadores. Então a corrupção já havia entrado dentro do templo. E esse negócio de tirar a parte que era dos órfãos, viúvas, necessitados e estrangeiros,
já vinha desde Malaquias, porque a repreensão em Malaquias ali era para os sacerdotes, e o sistema desvirtua e diz que era o povão, mas não era, eram os sacerdotes que estavam tirando a parte que era destinada às viúvas e aos necessitados. Então isso vem, essa corrupção já vinha desde Malaquias, e agora na época de Jesus estava em uma escala maior, tanto que ali o sistema mosaico ali estava aprofundado arduamente na politicagem com o Império Romano para serem beneficiados, tanto que Herodes era apenas um fantoche na mão de César. Herodes diante de César não era nada, quem mandava na verdade tudo era César. Então quando Jesus ele olhou para a multidão e viu e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, Jesus estava se referindo ao sacerdote, porque aquilo ali era uma obrigação do sacerdote, e aquilo que os sacerdotes não fizeram com o muito que entrava, Jesus no pouco que entrou vai fazer, porque Jesus, como estávamos vendo aqui, Jesus ele vai fazer uma pergunta para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Verso de número 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então, irmãos, o que estava dentro da bolsa não era suficiente, mas o texto está bem claro, Jesus fez isso para o experimentar, porque Jesus já sabia o que haveria de ser feito. E quando o texto diz que Jesus sabia o que haveria de ser feito, Jesus estava olhando para quem no meio daquela multidão? Para um menino. Aleluia. O apóstolo André, irmão de Simão Pedro, ele vai apenas apresentar, mas Jesus já estava de olho. No verso 9, o texto diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Verso 14, é aqui que o negócio pega, a partir do verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aí no verso número 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Aquela multidão, logo de cara o texto diz que seguiu Jesus pelos sinais de cura. E eu falei aqui, Jesus ele veio e ele tem o poder de nos curar fisicamente, mas muito mais do que a cura do corpo, Jesus queria ensinar aquela multidão que ele veio curar a alma. E a mesma coisa, quando Jesus multiplicou aqueles pães, era apenas ali um momento. E eles ficaram tão empolgados com aquele momento, que eles olharam e disseram: verdadeiramente este é o profeta que devia vir ao mundo.
E imediatamente eles foram para arrebatá-lo, para o fazerem rei. E Jesus não aceitou. Por quê? Porque Jesus não veio implantar um reino terreno. E tudo isso aqui, irmão, está em conexão com as palavras de Paulo, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O próprio Paulo, na carta aos Colossenses, se não me falha a memória, ele diz assim: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, sobre o qual Cristo está sentado à destra de Deus. Então, não era desta forma que Jesus queria ser reconhecido como rei. Então ele não aceitou. E a Bíblia diz que Jesus tornou a retirar-se, ele só para o monte. E aqui mais uma vez o texto nos traz uma lição. Quando Jesus sobe para o monte, recusando ser feito rei daquela forma, Jesus está mostrando que o reino dele não é de baixo, o reino dele é do alto. Porque do alto ele veio, desceu à terra. Mas a Bíblia diz que ele ascendeu aos céus, ele voltou para o seu lugar, cumprindo uma missão. Aí, irmãos, nós trazemos essa passagem aqui, quando Jesus falou que viu aquela multidão, e eram como ovelhas sem pastor. Nós olhamos para multidões hoje em dia, e quantos que estão sendo enganados, ludibriados, por um evangelho, no qual eles pregam que se você dá 100, você vai ganhar 1000, que se você dá 200, você vai ganhar 2000. Um evangelho de barganha. Infelizmente, essa é a revelação do texto. O que nós temos visto é uma multidão sendo enganada com um evangelho de barganha. É a fábula do dízimo na era da graça, que o próprio Cristo aboliu, e como eu falei aqui, trazendo um novo modelo de contribuição. Porque o evangelho dos apóstolos é diferente desse evangelho de barganha. Nesse evangelho de barganha, os falsos profetas dizem: dá 100 que Deus vai te dar 1000. Só que o evangelho que Paulo pregou foi: melhor é dar do que receber. É você contribuir voluntariamente, sem esperar receber nada em troca. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, e se Ele não quiser, Ele não vai. Porque tudo que Ele precisou fazer por nós, Ele fez. E o que foi é enviar o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já vou encerrar, irmãos. A Bíblia diz que Jesus sobe para o monte, e no versículo 14, quando eu falei que João foi além, porque João ele trouxe outro dia, e quando veio à tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, e temeram,
Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Tudo isso, irmãos, no mesmo contexto. E eu falei, quando Jesus subiu ao monte, Jesus estava mostrando que o reino dele não é de baixo, o reino dele é do alto. E quando o texto vai nos mostrar Jesus caminhando por sobre as águas do mar, é mais uma vez Jesus falando dessa forma: o meu reino não é do natural, o meu reino é do sobrenatural. Porque o sobrenatural, irmão, sumiu dessas igrejas. Você não vê mais irmão contar uma visão, uma experiência sobrenatural. Por quê? Porque o foco deixou de ser o reino do céu e passou a ser o reino da terra. Apenas visando as coisas da terra. Porque, com certeza, esses homens que estão se enriquecendo às custas do Evangelho, eles vão tentar ludibriar a multidão. Não, você oferta assim, dizima assim, e vai ter assim. E no final, irmãos, quem mais usufrui de tudo são eles. Porque, na verdade, são eles que recebem. E é difícil falar isso aqui, mas tem que ser falado. Enquanto lideranças morando em mansões, membros que até hoje estão pagando aluguel. Eles moram em mansões e os membros têm que passar a vida toda pagando aluguel, sendo que por causa dos membros foi que eles compraram as suas mansões. Mas infelizmente é uma geração enganada, como estava enganada aquela geração. Porque eles não haviam desistido, eles vão voltar. Eles vão voltar. Aí o verso 22 diz: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, olha o mistério. Olha o mistério, capítulo 6, verso 26. Evangelho de João. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscares, não pelos sinais que vistes, ou seja, não por causa do sobrenatural, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Aí no versículo 27 Jesus vai dizer: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Jesus estava falando aqui de quem? Do pão da terra, que aquela multidão comeu e saciou? Não, mas do pão do céu, ou o pão que desce do céu, porque na medida que você lê o texto, Jesus vai se apresentar, aleluia, como pão que desceu do céu, aleluia. No versículo de número 35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus vai se apresentar a eles ali como o pão da vida. E foi aquilo que eu falei. Jesus queria mostrar que muito mais do pão que alimenta a carne é o pão que alimenta a alma. Ele,
Jesus. E nessa noite nós estamos aqui, irmãos, única e exclusivamente por causa disto. Não é pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. E nessa noite este pão está sobre a tua vida. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção, já para encerrar, verso 54, apenas para correr aqui, o tempo não é oportuno, diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aí o que vai acontecer, irmãos? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? É Jesus falando aqui de sua ascensão, quando ele iria ressuscitar o terceiro dia, permanecer 40 dias ainda entre o povo e depois ascender aos céus. Verso 63: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creram, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram e os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Aí o que vai acontecer? Verso 66: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecendo que tu és Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo? E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, irmão, aquela geração não queria aquele Cristo. Eles queriam um Cristo que a qualquer momento que eles pedissem: Senhor, multiplique esses pães, e ele tinha que estar disposto a multiplicar. E como eu falei, essa geração, eles creem no Cristo errado, no Cristo que aceita barganha, no Cristo que aceita ser negociado. Só fazem a obra às custas de dinheiro. E o salário não é baixo, não. O salário tem que ser alto. Irmão, não existe, eu vou encerrar agora aqui, não existe concordância nenhuma na maior parte das igrejas com o Evangelho de Jesus. São muitas poucas mesmo. Mas o Evangelho, em sua maior escala, tem sido pregado como um Evangelho de barganha, aonde os maiores beneficiados são os líderes. E essa geração, mesmo crendo em Jesus, eles estão como essa geração aqui, porque creem em um Cristo de barganha. Peço aos irmãos que se põem de pé, vamos encerrar em nome de Jesus.